Salto, sob a bengala e a patente. No ano de 1929, o Brasil ainda passava pela tradicional política do café com leite. E Salto, como é de se esperar, era uma cidadezinha simples e sem muito luxo. Repleta de italianos, com uma indústria têxtil e poucas ruas, que nem sequer calçadas eram. Quanto à política, não era regida por grandes ambições. Por vezes se abriam novas ruas, outras fundavam pontes, e essas coisas. Mas claro, não é por isso que os males da democracia não estavam presentes. Era comum na Casa de Leis ver os edis discutindo pelos seus projetos, ou como iriam beneficiar alguma classe ou distrito que representavam. Tudo parecia normal. Tudo prometia continuar sendo como sempre foi aquela década. Até que tudo mudou. O tenentismo já começara a atuar nas classes militares e a Revolução da Aliança Liberal havia se concretizado. Getúlio Vargas já era o mais novo ditador do Brasil. Para manter o seu poder e administrar o país, Vargas instituía células democráticas de todas as esferas, incluindo a municipal. E quando falamos dessa esfera, é claro que Salto estava inclusa. A Câmara Municipal de Salto, até então presidida pelo ex-prefeito Hilário Ferrari, havia sido dissolvida pela Junta Administrativa de Augusto Kemberg, em nome do próprio governo federal. E pouco tempo depois aparece então uma figura nova na cidade, um major, que se atendia por José Garrido. Este então passa a administrar a cidade pelo cargo de prefeito interventor. Garrido era um homem popular, que convivia com todas as classes da cidade. Era um sujeito bonachão de coloquial papo que ia e conversava com todos, por vezes até o pôr do sol. Mas ele não era popular só por seu carisma, mas sim também pelas suas ações como prefeito. O mesmo havia por alguns contos de réis feito uma ponte de aço fundido que ligava a atual Ilha dos Namorados. Com a ajuda de Ferrari, inclusive, instalou uma tecnologia um tanto cara, que era um rádio público nessa mesma ilha. Melhorou as calçadas públicas, as adornando de ladrilhos que até hoje são vistos pela cidade. Melhorou a iluminação pública, fez o levantamento topográfico da cidade e instituiu também o seu primeiro brasão, inspirado fortemente em emblemas militares. Começando pelo seu centro, tendo uma verdadeira paródia ao emblema federal, trocando apenas o Cruzeiro do Sul por um arrojado letreiro escrito Salto, e também adicionando os ramos de tabaco e café nos seus lados, da mesma forma que o emblema original tinha. Porém, a cada lado da estrela há um mosaico de ilustrações que o gentil prefeito utilizou para representar sua prefeitura, começando pela representação da Capela de Nossa Senhora do Montserrat, junto da icônica Brasital, representando a indústria. Ao lado temos um aparelho de arado representando a cultura rural, do outro o símbolo da medicina. Acima, o mandi, um dos animais símbolos da cidade, nadando no rio Tietê. E ao lado o principal símbolo do município, os taperás. E tudo isso curado por um mural representando a municipalidade, ostentando símbolos de fé e progresso. E por fim, uma faixa escrita Laboro Omnia Vinci, significando, portanto, do latim, do trabalho, tudo se supera. Em maio de 1931, ele ainda fundara o Centro Popular de Educação Física e Moral, presidida por nada mais nada menos do que seu Hilário. Mas afinal, quem foi Hilário Ferrari? Bom, ele foi um italiano que morava no centro e tinha um destacado convívio social e político. Por 4 vezes vereador e uma vez prefeito, detentor do grande bazar saltense, atuava na administração do Corinthians Saltense, presidiu a Sociedade Instrutiva e Recreativa Ideal e, por fim, colaborou com entidades religiosas de caridade. Portanto, uma verdadeira liderança civil. Era um período quase mágico para a cidade. A população vivia entusiasmada com o seu governo, fazendo até mesmo uma canção exaltando o Major Garrido, que queria fazer de Salto encantada com tantas obras públicas. Mas que, espantosamente, também homenageava em grau de igualdade o próprio Hilário Ferrari, com estrofes evidenciando a permanência da participação civil por meio de sua bengala, uma patente, em meio a este governo militar. Porém, este governo durou pouco. Já em 1932, estourava a Revolução Constitucionalista, uma guerra dos paulistas para pressionar o governo federal a instituir finalmente uma Constituição.
e Major Garrido, tomando seu posto, vai à frente sul lutar contra as tropas federais. Deixando assinado o ato número 6, com data de 20 de junho de 1932, que dizia: em virtude de haver recebido ordem de assumir o 3º Batalhão de Caçadores Voluntários, com sede em Itu, passo as funções do meu cargo de prefeito dessa cidade, com caráter temporário e durante o referido impedimento, ao cidadão Francisco Arruda Teixeira, presidente do Conselho Consultivo. Nesta data, era imposada a segunda prefeitura municipal, com Francisco Arruda Teixeira, que administrou a cidade até 9 de fevereiro de 1935, sucedido por Lafayette Brasil de Almeida, em 1936. A este sucedeu como prefeito em comissão João Batista Chagas no mesmo ano. Quanto à Câmara Municipal, porém, fora dissolvida 20 meses depois, sendo reindicada pelo governo federal, que por sua vez a fez nomear o vereador Francisco Arruda Teixeira novamente como prefeito municipal. Havia começado uma nova fase no Brasil, o Estado Novo. Salto, sob a bengala e a patente. Elenco: Sérgio Lucas, Major Garrido, Leônidas Calhau, Augusto Killenberg, Lucas Guerreiro, agente da Força Pública, Yuri Miller, Hilário Ferrari, Nicolas Arruda, vereador industrial, Guilherme Miranda, vereador rural, Ana Halter, bibliotecária, Lucas Soares, civil, Leandro Malandro, índio civilizado, direção de pesquisa, Yuri Miller e Sérgio Lucas, edição Henrique Nunes. Fotos gentilmente cedidas pelo acervo do Museu Municipal de Salto por meio de Gabriela Novaes, historiadora. E Tancredo do Amaral, 17 de outubro de 2019.